Olá, boa tarde. Estou chegando com mais uma edição do Programa M. Hoje a gente fala de moda e beleza por aqui. A estilista Lisiane Arisi está aqui em São Luís e conta tudo pra gente aí sobre sua marca franco-brasileira, a Lisi. Hoje também tem dicas de penteado para você que está aí às voltas com as festas de fim de ano. Tudo isso e mais aqui no Programa M, que está só começando. Bom, gente, o resgate da cultura popular brasileira através da moda contemporânea é um desafio, né, na moda brasileira que já está sendo conquistado. A marca franco-brasileira Lisi lançou nesse ano uma coleção chamada A Cidade Perversa, né? Um dos focos desse trabalho foi com os bordadeiros do Bumba Meu Boi, aqui do Maranhão. E a estilista Lisiane Arisi veio bater um papinho aqui comigo hoje, falar um pouquinho desse momento aí, Bumba Meu Boi na moda. Tudo bem, Lisiane? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao Programa M. Obrigada. Vamos começar falando um pouquinho da marca, né? Da Lisi, para quem está em casa, quem ainda não conhece esse teu trabalho. Vamos falar um pouquinho aí, contar um pouquinho dessa história. Ok, a marca Lisi, ela é uma marca super jovem, apesar de trabalhar na área já há mais de 10 anos, mas a marca ela surgiu há 3 anos no formato atual, onde nós temos uma marca franco-brasileira. Por que a marca ela é considerada uma marca franco-brasileira? De fato, o meu produto ele encontrou um espaço muito maior na França, devido ao trabalho manual, ao trabalho do savoir-faire, que é um trabalho muito reconhecido e muito apreciado pelos franceses. Junto com um sócio, nós criamos uma marca, que é a Lisi, a partir do trabalho que eu já realizava como o meu nome, Lisiane Arisi. Entendi. Então pronuncia Lisi, na verdade, Lisi, né? Porque tem esse que é francesinho. Exato. Bacana. Afrancesado. Muito legal. E você tem essa pegada meio, assim, um pezinho lá no artesanato também, junto na verdade, nas peças? as minhas peças, justamente a minha identidade da marca, esse resgate das tradições do savoir-faire, que é o que nós chamamos aqui artesanato. Hoje no Brasil eu tento até mudar ou tentar inserir essa nomenclatura, porque o artesanato no Brasil hoje ele é visto como uma coisa sem muito valor, infelizmente. E hoje quando eu coloco, muitas pessoas perguntam por que você usa o savoir-faire quando você vai se referir aos artesanatos? Porque de fato o artesanato não é uma coisa sem valor, é uma preciosidade de saber fazer uma arte. É uma arte. Né? Então eu acabo mudando e usando o savoir-faire, que é como é falado na França e como é vendido e apreciado pelos conhecedores de moda, pelo mercado, o tipo de trabalho manual, que é muito rico e apreciado. Agora, Lisiane, quando foi que você começou a se interessar pela moda? Quando foi que bateu, nossa, eu queria fazer isso? É uma pergunta super difícil de responder, porque acho que a moda nasceu comigo. Sério? Você desde sempre, desde pequenininha já estava ligada nessas coisas? Desde muito pequena sempre tive inserida no mercado da moda, sempre acostumada a visitar as costureiras com minha mãe para fazer roupas. Isso aqui no Brasil? Isso no Brasil, para fazer roupas, para uma ocasião, para casamento, roupas de festa basicamente. E me recordo, tenho ainda a memória disso, que com 5 anos eu já queria modificar o que a costureira fazia. Então, não, mas eu quero a alça com 2 cores, eu quero um botãozinho com esse detalhe. E, de fato, aos 6 anos já começava a fazer roupa de boneca, pedia para minha mãe me ajudar ao trabalho mesmo da costura em si, da essência da moda e do fazer a roupa acontecer, né? Que é de fato o que eu gosto. Isso é muito bacana. E a gente está vendo aí agora, esse aí é o desfile que rolou. Isso já é essa coleção, né? É a coleção que aconteceu o desfile em abril, no Dragon Fashion, em Fortaleza. Esse é o Dragon Fashion em Fortaleza. Exato. Que é um evento super conceituado aqui no Nordeste. Então você já teve a oportunidade de desfilar essa coleção lá, né? E você trabalha isso, o prêt-à-porter. O prêt-à-porter, mas o prêt-à-porter com edição limitada. Por que com edição limitada? Como nós trabalhamos com o savoir-faire,
que é o trabalho manual. Então isso requer um tempo de produção muito maior do que o prêt-à-porter convencional. Sim, sim. Então, o que acontece é que minhas peças, no senso geral, nós elaboramos, quando é desenvolvida a coleção, uma quantidade de reprodução para cada modelo. O que é vendido é caracterizado como prêt-à-porter de luxo, porque nós, de fato, é obrigatório uma limitação de produção pelo fato de ser Não tem manual. como. Você tem todo aquele bordado, você demora muito tempo para fazer, não é aquela coisa que dá para fazer em grandes quantidades e nem... Até porque é um trabalho para ser valorizado, para ser estimado. Ali é como uma joia, né? Cada peça dessa, você ter ali. O que que a França, na tua opinião, contribuiu para a tua moda? Você juntando aí o Brasil com a França, mas a gente sabe que a França é o marco na moda que é, né? E tem toda aquela exigência pela qualidade. O que tu acha que contribuiu, que refletiu nas tuas peças? O que refletiu em minhas peças, de fato, relacionado à moda francesa, é o fato do excesso deixar de ser o primordial. Porque a moda brasileira, em um certo aspecto, ela é excessiva. E eu gosto muito da moda francesa pelo fator de apreciar o detalhe, não o excesso. Entendi. Então, teve uma influência nesse aspecto. E a influência do corte, da delicadeza do corte, do acabamento também, que é uma coisa que eu prezo muito, é a qualidade do que é usado. É tudo, né? Exatamente, a matéria-prima, desde a matéria-prima, para mim é fundamental, se é uma seda 100%, se é um poliéster, é necessário você compreender o que você vai usar. O tipo de linho que você insere em uma coleção, se é um linho 100% natural, de fato, é a lã. Então, todo o material, a minha seleção é minuciosa, porque a qualidade da matéria-prima, desde a pedraria que nós vamos utilizar no bordado, até a linha que é utilizada, é super analisada na qualidade. Bacana. E como é que foi a repercussão desse teu desfile lá no Dragon Fashion, aqui no Brasil? Como é que a coleção já chegou, a marca? Como é que as pessoas já começaram a olhar, de repente, aí para esse teu trabalho? Foi um prazer enorme participar do Dragon Fashion. Nós tivemos muita repercussão positiva do desfile. Inclusive sites como a Bol, UOL, Terra, O Grito, enfim, Elle, Brasil, Vogue, toda a mídia de fato da moda falou do desfile. Nós tivemos comentários de grandes blogs, de grandes revistas, considerando um desfile como um dos melhores que aconteceu no Dragon Fashion. Foi um prazer conhecer e ser super elogiada pelo organizador, que é o Cláudio Silveira, que realmente apostou no trabalho e que continua apostando, porque em 2015 nós estaremos novamente no line-up do Dragão. Opa, adorei! Boas notícias, tem muita coisa vindo aí. Esse ano de 2015 promete, né? Promete. Não tem como. A gente vai só fazer um intervalinho rapidinho, gente. Eu volto já já com a Lisiane e a gente continua o nosso bate-papo. Não sai daí.